Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo, de Clube Atlético Mineiro, gente. Tive que improvisar aqui para gravar para vocês, mas vamos falar um pouquinho de Galo. O que está acontecendo com o Galo, hein? Por que o Galo está demorando no mercado? O que está acontecendo com o Clube Atlético Mineiro? Por que o Atlético não contrata ninguém? Por que os jogadores não saem? O que está acontecendo? A gente está muito ansioso nessa janela de transferências porque foi prometido para o atleticano uma reformulação. Foi prometido para o atleticano muito mais que isso, né? Foi prometido outras coisas para o atleticano e a gente tem que falar um pouquinho disso agora, tá? Vamos trocar essa ideia, vamos explicar o que deve estar acontecendo e a gente vai trazer mais informações sobre isso, tá bom? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 35 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês, fazendo vídeo de futebol todos os dias para vocês, sem parar. Amanhã ano novo e vai ter um vídeo no dia 1º, um só, tá? Porque também vocês não vão estar aqui para assistir os dois. E também sou filho de Deus, então vou gravar aqui pra gente soltar, tá bom? Mas se vocês puderem se inscrever no canal, deixar o like, hypar o vídeo, vai ajudar demais. Além disso, se você puder me seguir nas outras redes sociais, lá eu falo de futebol todos os dias pra vocês, tá bom? Então é isso. Se é passar um gato aqui, vocês não assustam não, tá? Aí... vamos falar então, o que está acontecendo, gente? Tá todo mundo sabendo que o Atlético está ativo no mercado, mas muita especulação, pouca contratação, poucas saídas. E como tudo isso influencia no Atlético? A gente já entendeu que em 2025 o Atlético teve alguns pontos que foram cruciais para o não sucesso do Atlético, vamos dizer assim. Acho que o quesito planejamento, o elenco mal feito no ano passado, no início desse ano, o elenco mal feito, a falta do planejamento, a troca de treinador, a escolha ruim do técnico Cuca, né? Acho que a gente pode avaliar assim hoje. E eu acho que a má formação do elenco foram várias, como é que a gente pode dizer? Vários desses fatores vão culminando em chegar onde chegamos. E o Atlético, ele precisa de investimento, todo mundo sabe. O Atlético, ele precisa de melhorar o seu elenco, precisa de uma reformulação. Mas para essa reformulação acontecer, precisa de quê? Qual que é a primeira coisa que precisa acontecer? Saídas. Saiu Gabriel Átila, saiu Caio Paulista, saiu Saravia, saiu Vitor Hugo. Aí não sabe se vai voltar ou não, mas saiu Vitor Hugo. Deve voltar, tá? Saiu Fausto Vera. Devem sair ainda Rony, Arana. É o que tá dizendo. O Arana rumo ao Fluminense. Essas saídas, elas são cruciais pro Atlético, tá? Então vamos lá. Por quê, né? Pra vocês entenderem. As saídas de jogadores são cruciais pro Atlético conseguir reformular o elenco. Sair jogadores caros, que ganham bem, é importante para o quê? Tirar a folha salarial, né? Diminuir a folha salarial, enxugar a folha salarial. E esse enxugar é importante porque assim o Atlético consegue ir atrás de outros jogadores. Por exemplo, o Guilherme Arana, provavelmente ele vai sair do Atlético. Já é uma situação que o Atlético já chegou a essa conclusão, que não quer que o Arana fique, o Arana também não. Falou que queria ficar, depois falou que não, enfim, tava nesse imbróglio. Mas ele sair, ele abre um espaço, 1,1 milhão na folha salarial. O Rony sair, mais 1,5 milhão. Com isso você consegue trazer 2, 3 jogadores, não é isso? E aí já tem o Júnior Capixaba bem engatilhado. Aí o Atlético tem outros jogadores que está negociando. O Frossá falou que já tem uma negociações andando com laterais direito. E que é importante a gente entender. Então, para começar essa reformulação, é preciso ter saídas. Porque assim o Atlético vai conseguir abrir espaço na folha para conseguir contratar outros jogadores. Porque senão vai inflando a folha, não consegue liberar jogadores e vai vender todos eles porque precisa sair barato. Porque eu acho que o Atlético ele vai vender barato. O Rony, quando eu tava falando de 2 a 3 milhões de euros no Rony, é óbvio que eu sei que vai perder dinheiro no Rony, mas 2 milhões é loucura, pô. É muito pouco dinheiro. Então eu acho que tem algumas situações que a gente tem que entender como funciona. O Atlético, ele precisa saber vender melhor, ele precisa saber negociar seus ativos melhores, porque o Atlético não vai ter nenhuma grande venda nessa janela, não tem nenhum grande ativo nessa janela. Então, para a reformulação acontecer, é preciso ter saídas, para depois ter chegadas. E a partir dessas chegadas, o Atlético e os donos entenderem que precisa investir nesses jogadores, porque esses jogadores são as potenciais vendas no futuro próximo do Atlético. São os potenciais jogadores que vão vender, vão valer dinheiro, vão ser o futuro do ativo do Atlético.
Então, isso é muito importante dizer. Mas, Matheus, quem que você acha que vai chegar? Pelo que eu tô entendendo, vai chegar o Juninho Capixaba. Eu acho que o Arana vai sair. Eu acho que a chance do Arana ficar é muito pequena. Infelizmente, eu não queria que ele saísse assim, mas já tá no final de ciclo. Eu acho que ele vai sair, pelo que a gente lê. Eu acho também que o que mais? O Arana deve sair. Eu acho que vai chegar um lateral direito. Pelo que o Forossá falou, já tem negociações andando com o lateral direito. Fala-se Vinícius Tobias, Kevin Amaro, enfim, vai chegar um lateral direito, o que é muito importante. O Atlético necessita de um lateral direito. Eu acho que vai ter que chegar zagueiro, vai ter que chegar 2 primeiros volantes. Estão falando muito no Cauã Diniz, o cara do América, para ser o reserva, para cumprir mais essa tabela ali, né? Cumprir mais esse elenco, a composição do elenco. Aí tem que chegar um jogador que era o pedido do São Paulo, era o Galarza, mas parece que não vai ser. Mas o Atlético tá atrás desse primeiro volante, que é a posição que o Atlético quer investir, quer botar dinheiro, quer trazer um cara mais, né, renomado, mais forte, porque o meio de campo, gente, a gente tem que entender, o Atlético tem que entender que o primeiro volante e o segundo volante, eles são essenciais para o seu time funcionar. Defensivamente e ofensivamente, o jogo passa muito por esse setor, e é um setor que quando seu time não tá encaixado, vira um puta problema. E o Atlético foi isso ano passado, tem sido isso esse ano. Então é mais um problema que o Atlético vai enfrentar. Acho que vai chegar o centroavante. Acho que o centroavante está bem próximo de chegar. E eu acho que vai chegar os jogadores que o Atlético está negociando. Acho que pode chegar o ponta direita, acho que vai vir mais jogadores para esse sentido. Mas a gente tem que entender que o momento é complicado. A janela acho que abre só dia 5. O Atlético já se representa dia 2. E o deadline do Atlético para o São Paulo, de composição de elenco, é no primeiro dia do Campeonato Brasileiro. Então, acredito eu que nessas 2 primeiras semanas de janeiro, o Atlético deve começar a acelerar, né? A partir do dia 5, a partir da semana do dia 5, o Atlético deve começar a acelerar ali, deve começar a ir atrás dos jogadores, começar a assinar contrato. E porque é isso que o atleticano quer, né? Precisa de jogadores e precisa de jogadores para fazer esse elenco. Para o Atlético ter uma pré-temporada decente, para o Atlético conseguir fazer um ano melhor, né? Um ano melhor. A realidade é essa. O ano do Atlético tem sido ruim. Os últimos anos não foram legais, foram ruins. Então é importante a gente também falar sobre isso e vamos ver se o atleticano vai ser feliz em 2026. Passa muito por essa montagem de elenco, passa muito pelos nomes que o Atlético quer. Não acho que a gente não acha que o Atlético tem que fazer tudo que o São Paulo ele quer, óbvio, fazer o mais perto possível, mas acho que a diretoria de futebol tem que ter um planejamento, tem que falar como funciona as paradas também listar um pouco as regras. Eu acho que tem que vender o Rony, sabe? Tem que trazer alguns jogadores assim nesse sentido. Eu acho que o Atlético tem que ir mais por este caminho. Beleza? O que vocês acham? Se inscreve no canal, mas calma, a reformulação acho que ela vai acontecer, mas precisa ter saídas. E aos poucos o Atlético vai conseguir essas saídas, tá bom? Eu espero. Vamos rezar. É difícil acreditar, né? Porque nos últimos anos não tem mandado muito bem nessa composição de elenco, esse planejamento, e isso faz muita diferença para o ano, e vamos ver como é que vai ser, como é que o São Paulo vai ajudar nesse sentido, e dia 2 a gente volta com mais informações, que é o dia que o Atlético também se representa. Tá bom, gente? Mais notícias quentes. Tamo junto, é nóis.